Bom dia, aqui é a Jenny Lee, eu sou estrategista de ações da XP e esse é o Morning Call da segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Para essa semana que começa hoje, teremos uma série de dados importantes dos Estados Unidos, com destaque ao relatório de emprego, incluindo o payroll, número de vagas criadas durante o mês. E também teremos o deflator PCE, que é a medida de inflação preferida do Banco Central Americano. Esses dados serão importantes para a definição dos próximos passos da política monetária americana. O discurso de Jerome Powell, assim como a divulgação do livro bege, relatório de condições da economia americana, também estarão na mira do mercado. No Brasil, a PEC da transição continua como principal tema, com a promessa do relator do orçamento de que uma versão para votação do Congresso será entregue amanhã. E de dados econômicos, teremos o PIB do terceiro trimestre, dados fiscais, de emprego e produção industrial de outubro. Na semana passada, que deu início à Copa do Mundo, tivemos liquidez reduzida devido ao feriado de ação de graça nos Estados Unidos e riscos fiscais no Brasil. Com isso, o Ibovespa encerrou a semana praticamente de lado aos 109 mil pontos. Os ativos brasileiros continuaram pressionados pelo risco fiscal em meio a apresentações de propostas alternativas à PEC de transição e rumores sobre nomes que devem compor a equipe econômica do próximo governo. Na semana, o desempenho de Copel aparece como destaque positivo com o anúncio feito pelo estado do Paraná de intenção de privatizar a empresa. Já na outra ponta, destaque para a CVC, que caiu fortemente junto com todo o setor de varejo sofrendo com a subida das taxas de juros. E o dólar fechou a semana com uma alta de 0,4% em relação ao real, cotado a R$ 5,39. E na renda fixa, as taxas futuras de juros apresentaram um avanço por toda a extensão da curva, mantendo a tendência pessimista da semana anterior. Hoje, os mercados globais amanhecem negativos, com crescente preocupação em relação aos protestos na China devido às novas restrições contra a Covid-19. Nos Estados Unidos, a semana será marcada por novos pronunciamentos de membros do Federal Reserve e uma agenda recheada de indicadores econômicos, e na Europa teremos o pronunciamento da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na sexta-feira. Na China, o índice de Hong Kong encerrou em baixa à medida que o país registrou mais 40 mil novos casos diários de Covid neste domingo, um novo recorde. O anúncio de novas restrições já tem causado protestos populares em cidades relevantes como Pequim e Xangai, e o mercado começa a se preocupar com potenciais impactos de novas paralisações na economia da China e nas cadeias de suprimentos globais. Essas manifestações marcam uma reversão no sentimento do mercado em relação à China, depois que as esperanças de que o país relaxasse sua política de zero Covid levaram a um certo otimismo dos investidores. Essa política tem causado impactos adversos relevantes no crescimento chinês, e dados de lucros industriais divulgados durante o final de semana mostraram queda ainda maior em outubro. E no Brasil, o foco continua nas discussões sobre a emenda constitucional de transição, que pode elevar os gastos em mais de 200 bilhões de reais. O relator do orçamento do próximo ano anunciou que uma versão da proposta estaria disponível para ser discutida e votada na terça-feira, mas há pouco consenso a respeito disso. O tamanho e a duração da renúncia e a possibilidade de fazer uma mudança no teto de gastos ainda estão em discussão. Por hoje é só, uma boa semana para todo mundo e muito obrigada!